Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Victor Dantas, sou aluno da graduação do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês esse vídeo referente à força eletromotriz por atrito. Falarei brevemente sobre os aspectos físicos, técnicos e econômicos. Um dos experimentos científicos mais antigos da humanidade, que foi creditado ao grego Tales de Mileto, é a descoberta da eletricidade estática. Percebeu-se que ao atritar pedaços de âmbar com pele de carneiro, o âmbar era capaz de atrair corpos de menor massa, como por exemplo pedaços de palha. Mais tarde, este fenômeno ficou conhecido como efeito âmbar e atualmente é conhecido como triboeletricidade. Portanto, a forma mais simples de eletrizar um corpo é atritá-lo com um material de natureza diferente. Gerada a fricção, elétrons irão abandonar um dos corpos, aquele que perder elétrons ficará carregado positivamente, já aquele que ganhar as cargas negativas ficará carregado negativamente. À vista disso, tem-se a série triboelétrica, que é uma tabela que indica se os corpos ficarão positivos ou negativos após o atrito. Cada material irá perder elétrons se for atritado com qualquer outro material que possuir posição inferior na tabela. Segundo a reduzida tabela, se o vidro for atritado com o papel, ele irá adquirir carga de sinal positivo, enquanto o papel irá receber elétrons, ficando carregado negativamente. Quanto maior for a distância entre os elementos na série triboelétrica, maior será a eletrização, ou seja, atritar pele humana seca com teflon irá gerar muito mais eletricidade estática do que atrito de pele humana seca com vidro. Mas então o que é a força eletromotriz? A FEM é o potencial elétrico medido em volts fornecidos por um gerador como uma bateria para um circuito ou dispositivo elétrico. É uma grandeza escalar que pode ser definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga. A força eletromotriz pode ser compreendida como a quantidade de trabalho que um gerador realiza para mover as cargas elétricas entre dois pontos de um circuito. As baterias são capazes de realizar trabalho sobre as partículas eletricamente carregadas, transformando diferentes formas de energia em energia elétrica. Agora que sabemos o que é a força eletromotriz e o que é a triboeletricidade, vamos falar sobre os geradores triboelétricos, que geram energia a partir da triboeletrização. Este fenômeno ocorre quando há formação de cargas elétricas no atrito ou no contato entre superfícies, como resultado da transferência de carga entre essas superfícies. Tribogeradores foram amplamente empregados já no século XIX, como parte de importantes tecnologias, como por exemplo fontes de raio-x e aceleradores de partícula. Por outro lado, ambos os tribogeradores apenas acumulam cargas geradas pela triboeletrificação e, eventualmente, descarregam essas cargas quando a constante dielétrica do meio é rompida. Mas o que é a constante dielétrica? É a constante física que influencia o acúmulo de cargas de um capacitor. Quanto maior for a constante dielétrica de um meio, maior será a sua capacidade de acumular cargas para uma determinada diferença de potencial. O primeiro tribogerador descrito na literatura foi construído em formato sanduíche utilizando polímeros a serem triboeletrizados. Ambas as superfícies desses materiais foram cobertas por um fino filme de ouro, tendo em vista que após a triboeletrização, cargas estáticas são geradas, a deposição de um filme condutor se faz necessária, para que as cargas opostas às geradas no polímero sejam induzidas e então atuem como eletrodos, direcionando as cargas a um circuito externo, podendo carregar uma bateria ou capacitor. A diferença de potencial ou tensão gerada entre as duas superfícies recém-atritadas, bem como a corrente obtida a cada ciclo de deformação do tribogerador, chegaram a valores próximos a 3,3 volts e 0,6 mA. Nos últimos anos, a busca por novas fontes energéticas tem sido alvo de inúmeras pesquisas, principalmente devido à crescente demanda de energia a nível mundial.
Diversas tecnologias têm sido desenvolvidas com o objetivo de converter energia mecânica em elétrica através de ações humanas como correr e dirigir. Desta forma, nanogeradores vêm sendo apresentados na literatura como fonte capaz de converter energia mecânica através do efeito triboelétrico. O ritmo acelerado de pesquisa nesta área sugere que unidades de escala de demonstração podem aparecer em breve, mas isso não deverá ser possível usando dispositivos nanoestruturados de alto custo, como os empregados até o momento. Na prática, quase todos os geradores triboelétricos descritos na literatura são construídos usando materiais caros e processos custosos. Portanto, estamos um pouco longe de vermos esse tipo de gerador em nosso dia a dia, mas é um campo que tem sido estudado por pesquisadores. Por fim, espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Muito obrigado!